O que é a doença de Chagas? Gostaria de agradecer o convite para a gente conversar sobre uma doença tão importante que é aqui no Brasil. Tá? A doença de Chagas, ela é transmitida pelo protozoário Trypanosoma cruzi, né? E algumas formas de contaminação, através da picada do barbeiro, através também da ingestão de alimentos contaminados, transfusões sanguíneas, transplantes de órgãos e até acidentes laboratoriais. E é uma doença grave que ela acaba sendo silenciosa, tanto na fase aguda quanto na fase crônica, né? Então a pessoa não identifica que está com aquele problema e de repente vai fazer um exame, por exemplo, um eletrocardiograma, e acaba descobrindo que tem a doença de Chagas. Então é isso que nos preocupa e a doença vai se prolongando. E hoje aqui no Brasil são estima-se, né, entre 2 a 3 milhões de pessoas contaminadas, o que é um número muito grande. Como identificar os sintomas nas fases aguda e crônica? A fase aguda a gente considera até os 30 primeiros dias em que a pessoa entrou em contato com o Trypanosoma cruzi, tá? Então, geralmente nessa fase, os pacientes não têm sintoma algum, ou alguns sintomas leves, como uma febre prolongada, uma dor de cabeça, vômito, mas nada que leve a pessoa a procurar uma assistência médica. Por isso, a doença tende a cronificar. E mesmo cronificando, às vezes ela pode levar anos ou décadas para manifestar a parte mais crítica da doença. É nessa fase que aparecem as complicações. E as duas grandes complicações da doença de Chagas envolve o aparelho digestivo, onde a pessoa acaba tendo um megacólon, e aí ela tem dificuldade de defecar, tem todo um problema, né? Prisão de ventre muito forte. Ou mega esôfago, que é o inchaço da parte do esôfago, e a pessoa fica com dificuldade de engolir alimentos, água, acaba se engasgando. Esses problemas digestivos não levam o paciente à morte, mas causam um desconforto muito grande. Agora, a parte cardíaca, essa é a mais crítica da Chagas. Conforme vai evoluindo até a própria idade da pessoa, a tendência é ela adquirir uma arritmia muito forte ou a insuficiência cardíaca, tá? E se não for tratada a tempo também, pode se evoluir bastante até chegar à necessidade de um transplante de órgão. Aí sim a pessoa corre risco de vida. A preocupação com a transmissão congênita. Pedro, é assim, a transmissão hoje, é o que a gente chama de congênita, essa é a mais preocupante aqui no Brasil. Por quê? A transmissão através vetorial, através da picada do barbeiro, se restringe mais às áreas endêmicas do país. Então, a gente conhece algumas áreas endêmicas e deve ser, ter todo um apoio a essa população, né, para diminuir essas infecções, mas é muito restrita. A parte de transfusão de sangue e transplante de órgãos, o Brasil tem uma legislação muito bem regulada e é praticamente zero essa forma de transmissão. As duas que mais nos preocupam é a ingestão do alimento contaminado, mas isso ocorre ocasionalmente. Em algumas partes, nós tivemos um surto grande no Pará em 2015 e depois de lá para cá são eventos menores. Agora, a transmissão congênita essa que mais preocupa, porque muitas vezes a mãe não sabe que está contaminada e ela não faz o exame pré-natal. Tá? Então, assim, o que deve ser feito? A gente tem que triar as pessoas. O importante é as pessoas diagnosticarem, principalmente das áreas de risco, identificar essas mulheres e aí você fazer um tratamento antes, tá? Existe um tratamento antes para diminuir essa chance de transmitir para o filho, tá? Mas mesmo que houver a transmissão, nós também temos meios de identificar, sabendo que a mãe é contaminada com Chagas, aí o obstetra vai ter um cuidado maior com esse bebê, fazer exames mais específicos, e se ele der positivo, já entrar com a medicação. E a medicação aí é muito bom porque ela praticamente tem 100% de cura. Mas a gente precisa identificar. Importante que identifique-se a mãe e o bebê logo na maternidade, já entre com o medicamento rapidamente. O desafio de ampliar a testagem. Para que a gente detecte o mais rápido possível, Pedro, tem que se fazer testes diagnósticos. Então, tem que permitir à população acesso
a consultas médicas, a postos de saúde e a triagem, a testes de Chagas. A gente tem testes bem desenvolvidos, capazes tanto de detectar na fase aguda, onde a chance de cura realmente é grande quando detectado, e na fase crônica. Mas também é importante a gente diagnosticar na fase crônica para se tratar as complicações, para que esse paciente não venha a ter uma insuficiência cardíaca muito grande no futuro. Então, já tratar. O desafio principalmente a Chagas congênita, é identificar essas mulheres. O Brasil já faz um trabalho nas áreas endêmicas, a Fiocruz, junto com o Ministério, de triar mulheres de 14 a 49 anos. Identificando essas mulheres com um teste rápido, é um teste que não necessita do ambiente laboratorial, você pode levar até mesmo a casa da pessoa. Faz o teste com uma gotinha de sangue, o teste sai em 15 minutinhos. Sendo positivo, a pessoa já faz um teste mais aprofundado de ELISA, de hemaglutinação, confirmando, trata-se essa mulher para se evitar a transmissão vertical para o filho. E depois, se caso o bebê estiver contaminado, seja pela placenta, né, durante a gravidez ou pelo parto, tratar o bebê que ele também tem uma chance muito grande de cura. Esse é o desafio. A doença precisa deixar de ser negligenciada. Eu gostaria de deixar um alerta, que a doença de Chagas, ela envolve múltiplas tarefas, então a gente precisa, tanto a parte governamental, não governamental, seja no âmbito municipal, estadual, federal, o cuidado com essas regiões que são mais endêmicas, né? Porque a Chagas já foi colocada, a doença de Chagas já foi colocada num rol de doenças negligenciadas, né? Doenças tropicais negligenciadas que se comemora agora no dia 30 de janeiro. Então a gente precisa divulgar mais. O Brasil ainda tem muitas pessoas infectadas, né? Quase 1% da população, se a gente considerar assim, 1 a 1,5%. Então é uma doença que nos preocupa. Temos que incentivar o saneamento básico, permitir o acesso da população, tanto a consultas médicas, exames laboratoriais. Isso é fundamental para se buscar eliminar essa doença aqui no país. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com o Dr. Marcelo pelo LinkedIn, Marcelo Fernando Gonçalves. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.